Boa noite. Mais uma quinta-feira juntos. Vamos aí aguardar todos entrarem, participarem de mais uma live. Vamos ver quem vai Boa noite, Júlia. Legal, vamos aguardando o pessoal entrar. Glenda, beijos. Que bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Vamos aí convidando as pessoas para participarem, ouvirem um pouco de mais uma história de superação de clientes, né, pacientes, enfim, que eu acompanhei e que tem uma história, uma trajetória legal e que pode inspirar outras pessoas, né? E a ideia dessa live, dessa série, né, dessa série de lives, é realmente mostrar que não existe milagre, não existe a pílula mágica para o emagrecimento, mas existe sim histórias de superação, histórias de autoconhecimento, de se entender, de se priorizar. Então são histórias de mães, histórias de dona de casa, trabalhadoras, são mulheres guerreiras que conseguiram aí se priorizar, se entender e colocar essa questão, né, emagrecimento, autoconhecimento, como dar um fim, né, nesse processo aí que às vezes é doloroso, de efeito sanfona. Boa noite, Valdiza. Boa noite, Bruno. Ah, não, é a Cibele. Mames da Bruna, eu já tô falando que é a Bruna. Bruna é a filha, né? É a Cibele. Bom, a Glenda a Glenda tá ali, a Lana já entrou, mas eu ainda não vou chamá-la. Eu quero que vocês convidem aí as pessoas que vocês conhecem que precisam de um estímulo, precisam de um apoio, precisam de se inspirar para de repente dar um primeiro passo nesse processo, de se conhecer um pouco mais e de entender como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona, na verdade é como a sua mente funciona para que você use a sua mente a seu favor do seu emagrecimento, né? Como lidar de maneira saudável com a comida, né? E então, se você conhece alguém que precisa ouvir algumas coisas nesse momento, nessa noite, convide essa pessoa para assistir essa live com a gente. A Lana tem uma história bem legal para contar pra gente sobre a trajetória dela. E como eu disse, são histórias de mulheres de verdade, né, da vida real. Não são aí as blogueiras que colocam aí o corpo perfeito no Instagram e que às vezes gera até aquela angústia assim, poxa, eu queria tanto ter esse corpo, né? Mas quanto que essa pessoa pagou, né? Pagou no preço que ela pagou para ter esse corpo perfeito? E será que nós, mulheres da vida real, será que a gente tem que ter realmente um corpo perfeito? Será que a gente não tem que entender a nossa história, aceitar a nossa história, entender qual que é o nosso corpo, né? Será que eu preciso ter um corpo perfeito? E aí é isso. Vamos... Hoje é nossa segunda live dessa série e eu pretendo pelo menos mais umas 2 lives ainda com mulheres que eu acompanhei para
para a gente conversar mais sobre esse assunto que é tão assim, por onde a gente passa tem alguém querendo emagrecer, tem alguém reclamando do peso, né? Durante a live vocês podem fazer perguntas, tá bom? E eu vou então chamar a Lana, que ela já está aí, pra gente começar, tá? E a gente ter uma conversa aí bem legal. Já enviei pra você, Lana. Vamos ver se ela já entra pra gente conversar. E o título da live, né, é Autoconhecimento, o caminho, né, para o emagrecimento. Por que se autoconhecer para emagrecer? Né? Será que é esse o X da questão? Vamos conversar com a Lana para a gente entender mais como foi. Já enviei, Lana. Vamos ver se ela já... Mandar de novo? Vou mandar. Enviei. Boa noite para quem está chegando aí. Oi. Deu? Deu certo? Agora. Ah, eu acho que você me enviou, né? Eu acho que eu aceitei a sua solicitação. Eu só tenho que ver se eu vou conseguir gravar no final. Se eu não conseguir, você grava, tá? Vamos descobrir como é que grava hoje. Geralmente eu consigo gravar quando eu envio. Vamos ver se Pois vai é, mas dar é certo. porque... Quer tentar de novo, então? Mas Porque aí se a não gente tava sai, vindo. você vai sair? Saio. Então sai. Então sai e eu mando de novo. Tá. Que aí eu consigo gravar no meu perfil. Vou mandar de novo. Boa noite, Lu Ramos! Que legal! A Lu é minha amiga desde a infância, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Que saudade! Vamos mandar de novo. Enviei. Será que ela já entrou? Minha mãe já está aqui com a gente também. Minha mãe não perde uma. Tem que ser assim, mãe tem que apoiar, tem que assistir todas as lives. Então, para quem está chegando, eu estava explicando que ela enviou de novo. Vou mandar de novo, Lana. Ó, enviei. Vamos ver se dá certo. Boa noite, todos que estão chegando. Estou aguardando a Lana entrar. Deu? Ainda não deu? Cadê ela, minha gente? Não está chegando? Ó. Bom, mandei de novo. Vamos ver. Agora. Ah, foi. Foi. Ai, pronto. Eu chegava aqui. Pronto, deu certo. Deu. Pronto. Isso, que bom. Gente, então olha só, já estava falando um pouco, né, sobre o objetivo dessa nossa live. A Lana, eu acompanhei a Lana foi em
19, 18? 19. Foi 19. 19, né? Comecinho do ano passado. Isso mesmo. E eu escolhi porque, assim, foi bem interessante o processo. Estou escolhendo algumas mulheres que eu acompanhei aí, já tem alguns anos que eu venho trabalhando com essa área do emagrecimento. E eu vejo o quanto que a gente olhar para além do emagrecimento, olhar para além do corpo, né? É o grande diferencial nesse processo. E a gente pode, sim, inspirar outras pessoas com histórias de superação, né? E história de superação no sentido, não é porque assim, nossa, ela emagreceu 20 quilos no mês. Não é isso. Não é isso. Se vocês estão esperando isso, não é isso. História de superação é história de vida real. É história de que coisas aconteceram para ela querer desistir, coisas aconteceram para que ela chutasse o balde, né? Mas ela não desistiu, ela seguiu em frente, ela ainda está nessa caminhada e ela tem muita coisa boa para contar para gente. Lana, se apresente, por favor. E boa noite. noite. Um pouquinho da sua trajetória aí de questão de emagrecimento e como que você chegou nessa conclusão de que buscar uma psicologia voltada para o emagrecimento seria algo que te ajudaria, tá? Então, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Lu. Primeiro, agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada. Realmente, você mora no meu coração. Você foi uma pessoa especial para mim. A gente vai conversar aqui sobre isso. Então, assim, estou muito feliz. Que bom. Eu me chamo Lana, né? Sou advogada e agora estou no caminho de coaching também, porque você me inspirou. Bem, é isso. Mas antes de eu ser advogada, antes de eu ser coach ou qualquer outra coisa, sou ser humano que sempre tive conflitos com a balança, vamos dizer assim. Até a Fernanda Piva, né, que é nutricionista, que também me nutre, e eu cheguei com ela. Ela, vai, Lana, me conte aí um pouco da sua vida. Bom, era uma vez, nasci e comecei a comer pão integral e leite molico. Até falo brincando. Nossa, gente, como eu lembro, como eu tomei leite molico também, sabia? Desde sempre, desde que eu me lembro, é uma vida realmente de restrições nesse sentido. Sim. E não que, gente, não que comer pão integral, tomar leite molico seja necessariamente ruim, mas é que para mim isso significava algo de restritivo. Restritivo, privação. Isso. Então, desde pequena, né, eu tenho tinha, né, esse conflito com o peso. E engorda, emagrece, é uma sanfona sem fim. E aí chegou um momento assim da minha fase adulta que eu disse não aguento mais. E assim, apesar de falar em restrição, eu nunca fui de fazer dietas malucas, né? Graças a Deus. Mas assim, me via muito restrita. Eu olhava para o outro dizendo por que ela pode comer e eu não posso. Resumindo, é mais ou menos isso. Sim. E isso era algo realmente que me incomodava muito, que mexia com as minhas emoções, que fazia com que eu realmente não tivesse controle na hora de comer. Eu comia minhas emoções, né? Hoje a gente pode concluir isso. E aí eu comecei, através dos teus posts, eu comecei a te seguir, né? Me identifiquei muito com tudo que você falava ali, fez muito sentido para mim. E assim, aí eu já tinha ido, ó, a vida inteira. Antigamente não tinha nutricionista, né? Assim, com facilidade aqui em Manaus. Então, desde pequenininha eu vou endocrinologista, né? Eu levava tudo. Eu venho também de um histórico em que a minha família sempre teve problema com peso, com ansiedade e tudo mais. Então, é algo meio, não digo nem genético mais, antes eu dizia, mas algo mais de hábitos, né? Sim. Então, assim, vinha de um histórico que eu fui muito a endocrinologistas a vida inteira, desde pequena, e fui vivendo nesse puxa e encolhe, desse engorda e emagrece. E aí, na minha fase adulta, procurei nutricionistas e tal. Aí, naquela história, né? No começo,
fazia lá o plano alimentar e tal. E aí depois a coisa desandava. Então aí, quando eu entrei em contato com a Lu, eu falei assim, Luciana, me conta como é e tal. Ela disse, não, posso te ligar, eu achei isso também muito bacana da tua parte, porque você quer esse contato e a gente acaba que se acostuma muito com essa questão virtual, né? Sim. E aí, posso te ligar? Posso entender por que você quer? Aí eu digo, olha, resumindo, é porque eu acho que é só o que falta para minha vida, porque eu já fui endócrino, eu já fui nutricionista, eu já fiz tudo o que eu achava que eu podia fazer e eu acho que agora eu tenho que cuidar da minha mente. Então foi com essa intenção que eu me identifiquei com o teu propósito, eu me identifiquei com tudo aquilo que você publicava, né? E publica ainda hoje. E aí foi com esse propósito que eu te procurei. Então, Sim, acho que é isso. sim. E aí você tocou num assunto, né? Você precisava trabalhar sua mente, né? E aí, trabalhar a mente entra a parte que realmente falta num processo de emagrecimento, porque as pessoas sempre buscam o mesmo, né? Então, eu vou fazer uma dieta e eu vou fazer uma atividade física e ponto, vou emagrecer, né? Às vezes até emagrece, mas manter esse emagrecimento é que entra o diferencial, que é realmente entender a sua mente, entender os seus pensamentos, entender por que você come as emoções, né? E aí entra Exatamente. o diferencial no processo, que é realmente a parte da psicologia, né? E aí, junto com isso, entra o autoconhecimento, né, Lana? Foi onde eu coloquei o título da live, né? Autoconhecimento, o caminho para o emagrecimento. Eu E lembro que pode falar. eu cheguei lá com você e aí eu sentei lá e você falou assim, olha, não, nem se preocupe, que a gente vai falar muito pouco de comida e muito mais sobre você. E isso me deu um acalento, porque eu passei uma vida falando sobre comida. Uhum. Então é bem isso que eu estava assim almejando, procurando. E a partir dali, nas sessões, você foi realmente me fazendo perguntas, né, que foram mexendo realmente, né, os porquês, né? Os meus propósitos, os meus porquês, o que que me motivava, o Sim. que porque assim, eu acho que assim, apesar de eu ter passado já uma vida nessa trajetória, mas o que a Lana criança passou, né? Não necessariamente era o que me motivava hoje, atualmente, né? Uhum. Então, assim, eu precisava encontrar tudo isso, né? Hoje eu sei que eu precisava encontrar tudo isso e continuo procurando e continuo buscando Sim, para esse caminho do justamente autoconhecimento, ele não acaba, né? não É acaba, uma, é mas é uma... maravilhoso. Sim, sim, E exatamente. aí, a cada vez que a gente ia para uma sessão, né, com você e tal, eu realmente hoje eu falo que fichas caíram, né? Mas é realmente a minha percepção sobre o meu eu, sobre o meu porquê. Por que eu como daquela forma? Porque, na verdade, não só porque eu como daquela forma, mas o que mais eu acho que foi o meu maior ganho, Lu, foi por que que eu quero emagrecer. Sim. Porque eu lembro que eu fui com a Piva e ela falou assim, Lana, olha, entre tal peso e tal peso, a escolha é sua. Você tá saudável. E eu tinha, assim, uma obsessão em querer o menor peso. Uhum. E eu queria aquilo, e para mim era assim como uma meta. O foco era o número, né? O Era o número da número, balança. totalmente. Totalmente, o número. E aquilo, ao mesmo tempo que eu achava que aquilo era meu motivador, né? Que era, não, eu preciso ver aquele número na balança e esse número não me importa. Uhum. E, na verdade, era o que mais me sabotava, né? Exatamente. E aí eu só descobri isso durante o nosso processo. Sim. E para você ter uma ideia, tipo, hoje em dia eu não me peso assim muito raramente. Mas Uhum. antes, para quem não sabe, eu me pesava diariamente. Gente, eu vou contar. E ainda anotava o peso. Ela tinha uma tabela, ela tinha um quadro no banheiro dela e ela anotava, Todos ela os dias. acordava
eu lembro você falando assim, não, eu acordo e eu já penso assim, vou me pesar. A primeira coisa que ela já pensava era pesar. E ela anotava todos os dias o peso dela. Pra quê? Pra ficar se torturando lá. Nossa, emagreci. Nossa, engordei. Nossa, Então, emagreci. Ah, engordei. exatamente. E assim, é engraçado que era um hábito tão forte, tão enraizado em mim, que eu me pesava mesmo nos dias que eu sabia que eu não tinha feito nada certo. Sim. Eu já ia trabalhando a minha cabeça assim, ixi, vai dar não sei quanto a mais, mas eu preciso me pesar, eu preciso enfrentar, eu preciso registrar como se eu precisasse me punir. Punir, exatamente. Exatamente. Uma Mas a punição. gente faz sem ter essa percepção, né? A gente faz Aham, assim no botão automático e achando que tá fazendo bem. sim. E aí nós combinamos, né? Eu falei, você vai tirar esse quadro do banheiro, você vai esconder a balança e não vai se pesar. E aí foi uma tortura, não foi, Lana? Foi, no começo era, meu No Deus, começo. eu mandava mensagem pra Luciana, dizia, Luciana, eu quero me pesar. Olha, a compulsão, ela não é só com comida. A compulsão pode vir por outros comportamentos. E era um comportamento compulsivo esse de se pesar, né? E eu comecei a observar também, eu tenho uma filha, né? Tenho 2 filhos. Que a minha filha já tava meio assim, mãe, eu quero me pesar. E ela tem, o quê? Só 10 anos, agora na época eu tinha 9, né? Sim. Mãe, eu quero me pesar. Deixa eu ver se eu emagreci. Aquilo foi me chocando. Eu falei, ei, ela é criança, ela Uhum. não precisa disso. Aí eu comecei a ensinar para ela, graças a Deus ela não absorveu isso, mas isso me Sim, chamou muita atenção. sim. E aí, depois que você se libertou, né, dessa coisa do pesar, veio é uma liberdade realmente, né? Uma leveza, né? Assim, não tenho que ficar me controlando através do peso, né? O controle É, vem por outras questões, não o peso na balança. Isso, na verdade, descontrola, né? Porque aí quando você via lá que não emagrecia, aí que você comia mais ainda, né? eu comia mais ainda. Eu dizia, não emagreci mesmo, agora eu vou comer. E quando eu via, eu tinha chegado num nível do meu limite, assim, com dietas, reeducação alimentar, tudo relacionado a isso. E quando Aham. eu me pesava, eu falei pra você, né? Falei, quando eu me peso e eu vejo que eu emagreci, não, eu vejo que eu engordei, aí agora eu vou comer mesmo, como se não houvesse amanhã. Sim. Engordei mesmo. E aí, mas quando eu me pesava e eu emagrecia um pouquinho, eu dizia, eu consigo, então vou comer. Aham. Tá vendo? Eu Então, de comi todos e os jeitos. emagreci. Comi e emagreci, então eu posso continuar comendo. Olha só. Não, tipo assim, eu passava um dia de privação, como eu me pesava todo dia, né? Eu passava um dia de privação, aí no dia seguinte eu me pesava. Aí eu emagrecia assim um pouquinho. Aí eu dizia assim, tá vendo como eu consigo? Então hoje eu vou relaxar, vou comer. Então, Sim, quer dizer, das duas formas, isso já me sabotava. sim. E aí E você era um começou a ciclo, né, trabalhar Lana? Era um totalmente. ciclo. E, Não e saía aí, desse ciclo. isso. E aí você começou a trabalhar comigo, né? O porquê? Pra que me pesar? Por quê? O quanto isso tá me trazendo ganhos ou não? E isso, Sim. assim, foi realmente maravilhoso. É, arranquei lá o meu papelzinho da parede. Aham. Né? E com exceções, por que é autoconhecimento? Porque eu fui buscar lá atrás. Eu fui olhar para mim, para dentro de mim, para o meu passado, para minha infância, de onde isso veio, né? Uhum. Então, a partir de eu ter identificado de onde isso veio, faz mais sentido para a gente e a gente pode ir na direção de agir, né? De consertar isso, se eu quiser consertar. Quebrar o E ciclo, né? exatamente. E aí isso foi maravilhoso. Outra parte assim que para mim durante o processo foi muito bom era o porquê de emagrecer. Isso eu lembro até que eu conversei com você numa conversa com o meu irmão Sim. e ele falava assim, mas para que tu ainda quer emagrecer? Aham. E eu dizia assim, porque eu quero fugir da minha genética com a minha mãe. Eu quero correr longe, eu quero ter assim um, 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 como é que eu dizia? Uma folga, né? Tipo assim, porque para eu nunca passar pelo que ela passou, porque minha mãe, para quem não, né, não conhece, já operou bariátrica, meu irmão é do meio também, e eu corria desse prognóstico.
Então, só que aquilo é aquela história. Hoje, né, na minha contínua busca do meu autoconhecimento, eu entendi que quanto mais eu procuro me afastar apenas do que eu não quero viver, e eu não traço algo, né, um futuro, uma visão positiva para o que eu quero viver, quanto mais eu só foco naquilo que eu não quero, meu foco ali expande, eu fico ali e eu não Você saio fica dali. exatamente ali onde você não quer. Exatamente. Por mais eu fico correndo meu cachorrinho atrás do rabo. O nosso cérebro, ele rejeita o não. O não. Ele rejeita. Então, assim, você fala, eu não quero, para ele fica a palavra quero. Entendeu? Exatamente. E aí eu preciso dar direção. Então, o que que eu quero? Para meu cérebro entender qual que é o comando que eu estou dando, né? Então, se eu não quero seguir os passos da minha mãe, do meu irmão, então o que eu quero, né? Uhum. E eu nunca foi aí tinha. Que você encontrou o seu eu caminho. nunca tinha me perguntado o que eu quero. Eu só sabia dizer para você o que eu não quero. Sim. E aí você fez eu lembro que você fez uma ferramenta até para mim de visualização e tal, e não sei o quê. E eu tive até uma certa dificuldade de visualizar aquilo, porque eu nunca tinha parado para pensar o que eu quero para mim. No sentido alimentação, no sentido emagrecimento. Eu era muito focada no número e pelos motivadores errados, né? Então, assim, acabava que eu me sabotava. Era pensamento sabotador atrás de pensamento sabotador. E outra coisa que me marcou muito foi quando, assim, você procurou, né, junto comigo, os meus porquês. Sim. E eu tive muita dificuldade de te responder naquela época. Eu ficava travada, vinha um branco assim na minha cabeça, mas teve uma hora que eu falei da minha filha e você falou assim, Lana, quando você falou da sua filha, teus olhos brilharam. Você se emocionou. Será que ela não é o teu porquê? E aquela ficha assim caiu para mim assim, brum. Então, aí quando aquilo fez muito sentido para mim, unindo com os meus valores, sim, eu falei, ei, tô fazendo tudo errado. É isso aí. É pela minha filha, é pelo meu filho. Então, se eu sou exemplo para eles, se eu quero o melhor deles, eu não posso seguir nesse caminho que eu tô, com essas atitudes, com esses comportamentos que eu tô tendo, que vai levar eles a ter a mesma atitude, comportamento ou até pior. Sim. Sim. Né? Vou alimentar eles dos meus vícios emocionais. E aí, isso realmente não era o que eu queria. Então, acho que isso foi, assim, transformador. Eu me emociono de ouvir e de lembrar. Porque, gente, não tem a ver com o número na balança. Não tem. Então, assim, se você ainda está procurando emagrecer porque você quer pesar X quilos, não, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, se você quer sentir, né, essa sensação de, nossa, eu entendi o meu porquê, eu entendi o que cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, o que significa isso, pronto. A coisa o legal, assim, que hoje eu vejo, né, que é o entender é além do cognitivo. Porque eu cheguei contigo. Ai, travou. Poxa, vocês estão me ouvindo? Oi. Oi. Travou. Voltei. Continua. Peraí, Lu, só um pouquinho. Oi, Lana. Ai, que pena, tá travando. Oi. Travou, pois é. Ai, tava tão bom. Cadê ela? Oi, Lana. Oi, internet. Conseguiu? Voltou? Oi. Agora. Voltou. Pronto. O que eu dizia agora? Perdi o fio da meada. Sim. Também. Já lembrei. Que pela minha trajetória,
eu tinha muito conhecimento cognitivo, né? Racionalmente, eu sabia de muita coisa, né? Mas mesmo assim, eu cheguei lá te indagando um monte. Mas por quê? Se eu já sei que eu tenho que comer menos, fazer mais exercício, por que é que eu não emagreço? Por que é que eu não vou adiante? Ou, aliás, não digo nem não emagreço. Porque é aquela história. No momento que você foca, onde você foca, eu já sei, né? Onde a gente foca, expande. Então, no momento que eu ficava focada ali, eu tô de dieta, eu tô de reeducação alimentar, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu posso tal coisa, eu posso tal coisa. Por um período de tempo, você consegue sustentar aquilo, né? E você consegue ter resultados, sim. E assim, até para uma reeducação alimentar, você precisa, no começo, até dar uma restringida saudável em algumas coisas, porque você quer emagrecer, você não quer só não deixar de engordar. Mas acabava que assim, eu não conseguia entender por que eu não mantinha aquilo, por que eu vivia num puxa-encolhe, né? Por que eu vivia numa sanfona sem fim? Por que eu botava tudo a perder? Né? Sim. E era bem isso. Hoje eu sei que é porque minha motivação... Você queria uma resposta vinda de mim, vinda de algo, isso, de algum lugar. E essa resposta estava com você. Me diz! Né? Eu chegava com a Luciana, me diz, me conta. Exatamente. Ontem eu atendi uma pessoa, né? E ela falou exatamente isso para mim, mas eu queria que você falasse para mim, fala para mim assim, ó, faz isso, isso e isso, porque você tá errando nisso, nisso, isso. Eu falei assim, eu não tenho essa resposta, eu estou aqui para te facilitar chegar nesse lugar, nesse conhecimento, né? Depois que eu comecei, depois que a gente terminou o nosso processo, e isso me motivou a estudar a questão do coaching integral sistêmico, porque é um coach que tem a ver com o emocional, a inteligência emocional. Sim. Recentemente eu vi uma aula assim, que fez muito sentido para isso aqui que a gente está falando. Eu queria uma resposta racional, uma receita de bolo, né? Assim, uma receita de um médico, né? Para minha cura emocional. Não dá. Não é compatível. Então, eu aprendi recentemente que faz muito sentido para isso aqui. Se o meu problema é emocional e a maioria das disfunções relacionadas à alimentação, à falta do sucesso no emagrecimento, na manutenção desse emagrecimento, tem cunho emocional. Então, se a minha questão é emocional, não dá para eu curar isso com remédio. Com racional. Com racional. Não dá para curar isso com remédio. Né? Então, um exemplo que até a Camila Saraiva, que eu gosto muito, ela usou. Ela falou assim, olha, se eu me firo aqui na minha pele, então eu tenho que passar remédios destinados para minha pele, né? Isso. E para poder ela curar, ela sarar. Se a minha ferida é emocional e eu passar um remédio para minha pele, não vai penetrar. Não vai chegar lá. E para quando a gente... Hoje em dia o metiolate já nem dói, né? Já engana a gente, mas antes doía. Olha só como é que tá, né? As pessoas, a gente está cada vez mais querendo evitar a dor, né? E a dor faz a gente crescer, né? Mas é a dor que cura. Exatamente. Né? Então, assim, eu preciso enfrentar meus medos, eu preciso passar por essa dor emocional. Sabe o ardido do ralado, depois que a gente rala o joelho? Sim. Precisa passar por isso para criar casca e sarar. Né? Então, o emocional é a mesma coisa. A gente quer... eu entendo, assim, né? Hoje eu entendo que a gente tem uma dor, a gente já vive nessa dor, então eu não quero gerar mais dor para eu me curar, né? Sim. O nosso cognitivo deixa eu com essa dorzinha aqui mesmo, eu sei lidar com essa dor, né? E pronto. Ou então você procura desesperadamente alguém que te dê um remédio paliativo para você não sentir mais nada. Nem essa dor, nem outra dor, nem dor nenhuma. E, na verdade, o que te traz a cura
é passar pelo processo, passar pela dor. Aí você passa por essa dor, entende, né? Por que você criou e gerou aquela dor emocional? Por que que você, eu no caso, por que que eu comia por ansiedade? Por que que eu chutava o balde? Eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, tinha sucesso no meu emagrecimento, chegava lá, assim, quase chegando no meu alvo, aí eu chutava o balde e botava para comer. Quando eu Tava tudo entendi atrás. isso, doeu. Mas foi uma dor para curar. Foi uma dor para eu evoluir. Foi uma dor que não se tornou permanente na minha vida, né? Uhum. Ela veio para me Sim. melhorar. E quando a gente dá nome, né? Dá nome para essa dor, dá nome para essa emoção, aí faz. Ah, então eu sei o que. Igual você falou, eu sei Faz que aqui tá sentido. ralado, então eu sei por que dessa dor, né? Então pronto, eu sei Exatamente. resolver, eu sei cuidar disso. Então, da mesma forma com as minhas emoções, quando eu entendo o que eu tô sentindo, eu dou nome para minha emoção, eu sei então lidar com ela. E aí pronto, vem a cura, né? Aí vem a Exatamente. cura. E isso que você falou, as pessoas não querem passar pelo processo. Elas não querem lidar com essas dores. Elas querem assim, ó, me dá um remédio, eu vou tomar o remédio, né? Me dá aí um shake, me dá aí um procedimento. Elas não querem passar pelo processo, elas querem o que é mais rápido, né? Mas sem entender os porquês de ter chegado nesse peso, por ter chegado nesse lugar onde É. está, né? E faz parte do processo, né? Que eu tive que aprender a me amar. Mas quando a gente fala assim, me amar, acho que as pessoas não alcançam o tamanho. É me amar nas pequenas coisas. Sabe assim, quando você tá lá direitinha na tua reeducação alimentar, não é restritiva, tá de boa, tudo, mas de repente tu tem aqueles 5 minutos de leseira que tu, em vez de comer um pedacinho de bolo, tu come o bolo inteiro. Uhum. E aí aquilo vem aquela sensação que você sempre sentiu, né? De culpa, de Sim. por que que eu fiz isso, Remorso. de remorso, de tudo, que antes botava tudo a perder. E qual é a solução para isso? Se o que me faz me sabotar é todo o meu emocional, eu aprendi a me perdoar. E aí, quando eu aprendi a me Exatamente. perdoar, eu também estou praticando o amor a mim mesma, né? A Isso. palavra de Deus diz que a gente tem que amar ao próximo como a mim Como a mesma, mim mesmo. Se eu não me né? amo como eu amo o próximo, né? E E não é assim, para e a amar gente, a mais gente o próximo do que a mim, né? exatamente. E assim, Exatamente. cognitivamente é muito fácil a gente saber disso, mas botar em prática, porque assim, ninguém vai chegar aqui e dizer assim, eu não me amo. Não vai. A pessoa vai dizer, você precisa se amar. Ué, mas eu me amo. Da Aham. boca para fora é muito fácil você dizer. Mas Sim, nessas pequenas coisas, sabe? Você sim, comer algo que não devia comer e dizer assim, ai, tá tudo bem, eu me perdoo porque eu me sim. amo. O que não É significa autocompaixão, né, é Lana? autocompaixão, Autocompaixão. É falar, né? O que não ok, significa é você passar a mão em algo errado que você fez. isso. Não. Mas é justamente você ter E nem compaixão se por colocar no você lugar de mesmo. vítima. Exatamente. Que tem a ver com autorresponsabilidade, né? Se Autoresponsabilidade. você parar de se vitimizar, eu vou entender que tudo começa em mim, tudo termina em mim. É a partir de mim que tudo acontece. Sim. Então, E eu lembro que você tinha uma questão assim da atividade física, né? Você ficava dependendo da sua amiga para ir com você, aí se é, ela não fosse, você não fazia. ela me contando um Era monte de historinha. um monte de historinha para não ir, para não fazer, né? E até que você falou, não, peraí, não adianta, esse processo é Quem quer meu que eu vou emagrecer fazer. sou eu, quem quer saúde sou eu, então sou eu que tenho que ir. E é uma Exatamente. decisão que gera uma ação. E eu entendi que é por amor a mim. Quando essa ficha caiu, foi assim, realmente. E se eu me amar primeiro, o meu maior motivador qual era? Minha filha, meu filho. Então, Sim, tudo fez sentido. E a sim, partir daí, tudo flui. sim. E não é egoísmo pensar assim que eu tenho que me amar primeiro, né? Não. Porque muitas mães, muitas ficam nessa, poxa, mas como é que eu vou
tirar um tempo para me cuidar, para fazer coisas por mim, se eu tenho que cuidar dele, dela, enfim. Mas se você não se cuidar, você não tem condições de cuidar do outro. E quando você se cuida, você ama o outro muito melhor. Você está muito melhor, você está muito mais disponível, muito mais leve, né? Exatamente isso. Mas mesmo. A gente tem que trabalhar esse pensamento, né? Em cima dos pensamentos sabotadores. Porque vem, né? Eu vou deixar meu filho sozinho porque eu vou fazer ali a minha unha. Não, sim, eu sou mãe, eu tenho que ficar com ele. Aí na hora você tem que trabalhar, tem que fazer um exercício. Porque assim, gente, eu tenho 37 anos. Né? Ano passado, quando eu comecei com a luta, eu tinha com 36. Então, foram 36 anos pensando errado. Pensando de mesmo jeito, Então, assim, eu tenho que fazer um exercício para dominar meus pensamentos. Isso, ó, serve para tudo. Não é só na seara do emagrecimento. Não, para tudo. Para todas as áreas da nossa vida. E existem ferramentas, né? O que eu me encantei para estudar o coaching, principalmente o coaching integral sistêmico, é porque nós temos muitas ferramentas, né? Que nós podemos usar, botar em prática para a gente exercitar essa inteligência emocional, que é justamente eu sentir, mas eu saber o que fazer com esse sentimento, né? Sim. Porque Deus nos criou o quê? Racional e emocional. Então, ter as minhas emoções não é errado. Não, senti-las. Né? A gente tem que sentir todas as Exatamente. Emoções. Exato. Mas quando eu cheguei com a Lu, eu queria assim apertar num botão e dizer, eu quero ser só racional. Me diz qual é a receita. Ia ser muito mais fácil, vamos combinar, né? Sim. Lana, eu lembro também da tapioca, lembra? Ai, lembro. A tapioca me dominava, gente. Como é isso? Eu lembro que era uma coisa. Eu chegava na sessão e dizia, meu Deus, quando dá tal hora, eu só penso na tapioca. Só penso na tapioca. Não que há problema em comer tapioca. Não é isso. Mas ela se sentia dominada por aquele momento. Era o momento. Eu cheguei a pedir para Fernanda para ela me proibir de comer tapioca, que pronto, eu ia obedecer. E ela dizia, não, eu não posso te proibir, você tem que decidir fazer isso. Para você ver, né? Eu queria que alguém me dissesse o que fazer só para eu obedecer. Porque isso é muito mais fácil. É muito mais. As pessoas estão habituadas ao quê? Segue essa dieta, faça isso ou não faça isso, né? E aí, quando você mostra para ela, olha, você tem a liberdade, use a sua liberdade de escolher o que comer, o que não comer. A gente fica desesperado. Desesperado. O que eu faço com essa liberdade? Exatamente. Como assim? Eu vou determinar o que eu como, o que eu não como? Né? O que eu faço, o que eu não faço? Na verdade, em tudo. A gente exercitar essa liberdade de maneira com responsabilidade é um grande desafio. Mas sabe o que é, Lu? É porque nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados, eu principalmente, posso dizer por mim, eu fui ensinada a receber instruções. Né? Então, assim, aquela questão do eu tenho esse caminho, escolha você, não me foi ensinado, né? Não por eu não vejo isso como fizeram de propósito, não te deram autonomia. Não tem nada a ver. Mas a questão é que a minha experiência é essa. Então, assim, e a maioria, eu creio que a maioria da sociedade, ela não é ensinada a ter essa autonomia. Essa autonomia. Né? De você não querer errar. Eu cheguei naquele ponto que eu não queria errar, eu tinha medo de errar. E aí, quando eu errava comigo mesma, eu me chateava muito. E isso me sabotava e por aí ia. Era um ciclo. É um ciclo, exatamente. E esse ciclo, né, da autossabotagem e os sabotadores para o emagrecimento são vários, mas assim, eu vejo 3 muito fortes nesses processos, né? Na maioria das pessoas que a gente comentou sobre essa coisa do peso, né? De quanto mais eu foco no peso, quanto mais eu penso no número, mais isso me sabota, né? Outro ponto que você citou foi a velocidade, então querer que as coisas acontecessem no seu tempo
né, rápido. Então, poxa, eu engordei tantos quilos, eu quero emagrecer tantos quilos mais rápido do que o possível, né? Então, velocidade é outro grande sabotador. E as dietas restritivas é o outro grande sabotador. Porque tudo aquilo que eu me privo, toda restrição, vem logo depois uma compulsão, né? Então, o caminho é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de reeducação, reeducação dos seus pensamentos e reeducação para a vida, né? Alimentar, tudo no geral. E você pensar muito mais a direção que você está e não da velocidade que você está. É a direção, é o caminho. Então, como a gente comentou, a Alana ainda está no seu processo, né? Ainda está. Só que com muito mais leveza, com muito mais saúde mental. Alguém até perguntou se você já chegou na sua meta. Alguém perguntou aqui. Não sei. Olha, mas ela está indo. Então, eu vou responder essa pergunta é diferente. Se você me perguntasse se eu cheguei na minha meta há um ano atrás, eu ia te dizer não. Porque minha meta há um ano atrás era um número. Exatamente. Hoje, eu posso te dizer que eu cheguei na minha meta, porque minha meta mudou. Minha meta não é mais um número. Minha meta é ter saúde mental, ter saúde emocional. O seu estilo de vida, né? E com leveza, me relacionar com a comida de forma saudável, independente do meu peso na balança. Né? Hoje eu procuro fazer exercício físico porque eu sei que isso vai me mexendo com os meus hormônios, isso vai me trazer mais leveza, eu vou ficar melhor. E antes eu fazia exercício físico para emagrecer. Para emagrecer. E aí, o que acontecia? Eu criava essa crença, né? Isso era uma verdade que eu repetia. O que é? Quando eu falo em crença, né? No coaching a gente fala que crença é algo que é repetido, que vira uma verdade para mim, né? Exatamente. São as historinhas que a gente cria pra gente mesmo. Então, assim, pra gente se justificar, né? Não, então assim, quando eu falava, eu faço exercício porque eu tenho que emagrecer. Então, quando eu emagreço, o que eu estava falando pro meu cérebro? Que exercício é igual a emagrecimento. Então, quando eu emagrecia, e nem sempre não, eu não chegava a chegar na minha meta numérica, né, do meu emagrecimento, mas eu emagrecia. Então, meu cérebro já entendia, ei, emagreceu, já tá bom de fazer exercício. Isso. Então, qualquer dificuldade que eu tinha, qualquer bobagem, né? Qualquer. Aí, a Vivi tá adorando essa conversa, eu aposto. A Vivi é minha professora. A Vivi é minha professora lá no GAF. Ela tá amando essa sua. Eu tenho certeza que ela tá amando sua fala. Pode então, continuar. Assim. E aí acabava que eu nunca me permitia gostar do exercício, eu nunca via razão no exercício por outra ótica, né? E como é que eu ia manter um peso se eu simplesmente não mantenho um hábito? Exercício? Exatamente. Então, e assim, aí que acontecia também, eu me punia em que sentido? Quando eu falo me punia, eu ficava me culpando, tipo, hoje eu não fui caminhar, hoje eu não fui fazer tal coisa que eu me propus a fazer de exercício. É como se eu falasse pra mim mesma, eu não mereço então emagrecer. Eu não mereço ser saudável, eu não mereço caber nas minhas roupas, é uma autoafirmação, né? Que também é uma crença, né? Sim. E aí, então, por que o autoconhecimento é a chave? A chave não é só para o emagrecimento, é a chave para você viver melhor, né? É a chave para você viver com mais leveza, é a chave para você buscar a tua inteligência emocional, que hoje em dia, sem inteligência emocional, Ilana, você não tem a sua mudança foi tão significativa que você realmente conseguiu levar isso para sua casa, né? Para sua família, né? Sim, com certeza, com certeza. Hoje em dia, e a cada dia mais, né? A gente vai subindo ali a escadinha. Hoje em dia eu creio que eu sou uma pessoa mais leve, né? No educar dos meus filhos, eu procuro isso. Inclusive em relação à alimentação, porque eu cobrava muito dos bichinhos. Sim. E só que eu cobrava da forma errada, né? Da forma crítica. Então, assim, venho me trabalhando ainda, né? É um eterno trabalhar, né?
O Paulo Vieira, que eu gosto muito, ele fala que não há nada bom que não possa ser melhorado. Então, eu vou buscar essa melhora sempre. E a palavra de Deus mesmo diz que nós somos criados para ter vida e vida em abundância. Vida em abundância, exatamente. Sabe? Cognitivamente, eu sempre soube disso, mas eu não trabalhava o meu merecimento, eu não trabalhava a minha identidade. Então, eu não aplicava isso. Ei, Deus me criou para eu ter vida em abundância, então eu posso viver em abundância. O que é viver em abundância? Ter um pouco, não. Ter o melhor das minhas emoções, ter o melhor do meu dia, ter um dia extraordinário, uma vida extraordinária. Dificuldades vão vir, né? Problemas todo mundo tem. A diferença é como você reage àquele problema, como você reage àquela situação. É isso que faz toda a diferença. Então, e outra coisa, Lu, que eu acho assim que fantástico, que a gente também não for. A gente é muito educado para procurar o resultado. Quando você falou da velocidade, eu lembrei disso, que é um sabotador à velocidade. Mas por quê? Porque a gente busca o resultado numérico, aquele resultado ali que tem que. Se não for numérico para algumas pessoas, mas o resultado de eu quero meu bumbum aqui, eu quero minha cinturinha assim, né? Eu quero o meu corpo do jeito. E aí nunca tá bom. E a gente não se policia para enxergar diariamente os nossos ganhos. Sim, diariamente nós ganhamos coisas. Nós ganhamos um dia mais produtivo, nós ganhamos um dia em que eu não comi minhas emoções, em que eu resisti. Eu fui beber um copo d'água e eu aprendi a lidar com aquela minha raiva naquele momento. E a gente não se parabeniza, a gente não. A gente acha que a gente não está fazendo mais do que obrigação. Né? Nossa, eu ouvi isso essa semana. Uma pessoa que eu estava atendendo, ela falou assim: não, mas eu não vejo isso como. Eu não consigo me elogiar por essas coisas, porque eu falo muito disso, de você se elogiar, né? E aí ela falava assim: não, eu acho que eu não tenho que me elogiar, porque é mais do que a minha obrigação. Claro, isso é falta de merecimento. Exatamente. Você merece se elogiar, você merece tudo de bom. E a gente precisa falar isso na frente do espelho. Porque é um treino. A gente foi treinado, né? A gente foi, na verdade, a gente se treinou desde criança em se cobrar, em se criticar, em procurar o resultado e não ver os ganhos da trajetória. Sim, né? Sim. Exatamente. E aí, então a gente tem que treinar o contrário agora, pra gente justamente buscar essa reprogramar nossa mente. Exatamente. E aí tem que ser intencional. As pessoas acham que a gente fala assim, você tem que reprogramar sua mente, não sei o quê, e que ela vai apertar assim, tá bom, eu quero reprogramar minha mente, mas não faz nada nessa direção, não vai acontecer. Então tem que ser intencional, tem que haver repetição, tem que ser diário, até virar um hábito, até você já tá pensando daquele jeito, né? Sim. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Lana, falta 6 minutinhos pra gente terminar. É muito rápido, muito rápido. Eu sempre fico querendo mais. A gente fala muito. Mas assim, eu queria só que você completasse um aspecto que para mim é muito importante e eu sei que para você também é muito importante. O quanto que Deus na sua vida e esse processo todo faz sentido para você, né? Como que a sua fé e como que cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo tem a ver com essas coisas têm a ver? Como é que é para você? Então, como eu te falei, cognitivamente a gente já sabe, né? Eu já cheguei no consultório sabendo, eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Sim. Mas eu aprendi que eu tenho que cuidar da identidade que o Deus me deu. Eu tenho que entender, né? Que eu sou filha de Deus, que Ele me ama. E aí, isso vai ficando congruente com os meus valores de família, de mãe, de esposa. E do eu mesmo, de quem eu sou perante Deus, né? Eu sou cristã, então isso para mim faz muita diferença, muito sentido. E mais uma vez vai além do peso. Vai totalmente além do peso. Balança. E quando a gente acha propósito, Lu, é um conjunto, né? Quando a gente acha propósito, faz sentido e aí isso te mantém, isso te sustém, né? Sim. Então, assim, hoje eu posso não estar no peso que eu gostaria de estar,
mas eu tô me sentindo leve. Eu tô emocionalmente mais leve. Sim. Eu É tô porque a vida tá leve. A vida tá leve. O corpo fica leve. Fica leve. É verdade. É verdade. Né? É isso aí. Isso mesmo. Um recadinho para você deixar para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir quando que eu vou deixar gravada essa live, o que você poderia deixar de inspiração para as pessoas que de repente ainda estão aí tentando se encontrar, tentando se conhecer e como encontrar esse caminho? O que você deixaria de mensagem? Que, assim, gente, tudo começa aqui e tudo termina aqui. Tudo começa com um pensamento sobre você, sobre quem você é, tudo e termina aqui. Sobre o que eu fiz, o que eu vou fazer, a minha visão de futuro, o que eu penso de mim hoje, em relação à sua vida e em relação ao emagrecimento não é diferente. Então, cuidar da sua mente é a primeira coisa que você deve fazer se você quiser emagrecer, se você quiser buscar uma meta ousada, se você quiser viver mais leve, enfim. E assim, e o programa, né, que é o programa da Lu, é assim maravilhoso, né? Eu super indico. Fez muita diferença na minha vida, foi o pontapé inicial Foi o aí para o meu pontapé inicial para tudo autoconhecimento. isso, né? Hoje em dia eu estou me formando em coaching, né? Que E legal. fez muito sentido, faz muito sentido para mim. Espero poder também contribuir com muitas vidas, como você contribui. Achei meu propósito. Isso. Então é isso, gente. Não é bobagem, terapia não é bobagem. Cuidar da mente é tão importante ou mais importante do que você cuidar do seu corpo, né? Sim. Tudo começa aqui e termina aqui. Se você pensar a respeito de você de forma positiva, você vai ter resultados positivos. E Com isso é certeza. maravilhoso. Muito bom, muito bom. A gente está finalizando, acho que falta 2 minutinhos. E eu queria agradecer muito, 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 Lana, por você ter aceitado o meu convite, por você ter se exposto de alguma forma, né? Colocado a sua história, as suas dificuldades. A gente esqueceu de comentar, mas no meio do processo, a Lana teve uns problemas assim muito sérios de dor de cabeça, que ela não conseguia entender de onde vinha, que dor de cabeça era essa. Até que ela entendeu que ela estava com a TM, né? Assim, mas isso foi que o fundo era totalmente emocional. emocional. E ela falou para mim hoje, ela falou, Lu, eu não sinto dor de cabeça mais, né? Então, Louvado seja assim, o Senhor. então foi um processo muito, muito, muito legal, muito gratificante poder te acompanhar e ver como que você continua ainda nessa busca de se entender cada vez mais, de ser uma pessoa cada vez melhor, né? E eu agradeço muito por você ter aceitado e eu tenho certeza que a sua história inspirou muitas pessoas que nos assistiram e que ainda vão assistir essa live. Né? Eu é que agradeço, tenho um carinho enorme por você e mora no meu coração e mesmo fora do processo eu vou estar sempre ali te mandando mensagem e sempre com você no meu pensamento. Que Você bom. contribui muito com muitas vidas. Eu Que espero poder bom. fazer o mesmo. Isso, exatamente. Isso aí é a corrente do bem, né? A gente faz e a gente quer passar para o outro, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Verdade. E aí eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão nesse sentido também. E aí por isso que a gente está aqui hoje, para poder inspirar outras pessoas e outras pessoas quererem inspirar outras pessoas também, né? Gente, muito obrigada a todos que assistiram. Mais uma vez, Lana, muito obrigada. E a semana que vem a gente vai ter outra live na quinta-feira com outra história de superação também. Tá bom? Beijo. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, Lana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Aí você consegue gravar? Vou gravar agora.